Graças a Deus, podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Com você também aí na sua casa, confortável, que nos vê, que nos ouve de alguma forma. Que o Senhor revista a tua vida de graça, de poder. E que vocês, neste ambiente, possam receber tudo que está reservado em nome de Jesus para as suas vidas. Quantos amam a Deus neste lugar? Levante a tua mão. Quantos diriam mesmo: Senhor Jesus, eu te amo? Você repetiria isso com força, dizendo: Senhor Jesus, eu te amo? Aplaude, Ele está aqui, aleluia. Santo é teu nome, ó Pai. Glórias te damos. Meu aviso principal, lembrando os amados, mais as mulheres do Mussis, que vai ser sábado. Olhem, mulherada, não tem coisa mais linda que a Casa Firme faz do que Mussis e Cedro. Hoje é Mussis. Mulheres, não tem essa história de último capítulo da novela e não sei o que. Olha, nada deixa o material atrapalhar o espiritual. Sábado é teu lugar conectada aqui com o poder de Deus no Mussis. E nossa live dos primogênitos daqui a pouco, das 10 da noite às 11 da noite, onde esses que cuidam de todo o ministério têm ministrado você, acessando o sobrenatural e tornando isso acessível para a tua vida, em nome de Jesus. Por isso fica conectado, conectada. Nunca perca de segunda a sábado, das 10 às 11 da noite, a live dos primogênitos. Estão aí, e de madrugada, das 6 às 7 da manhã, a live da madrugada, sempre tem primogênito, pastor, pastora, presbíteros, estão ministrando o teu dia aí, lutando pelo teu dia. Grande vai ser a tua vitória, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder da unção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema de hoje é: somos atletas do Evangelho. Nossa vida, depois que recebemos o Senhor Jesus, sabendo nós ou não, ela nunca mais foi uma vida parada, nem pacata. Nunca se esqueçam que o Evangelho inteiro se inaugurou com um furacão em Atos 2. Um furacão de Deus. E olha que agitou a vida pacata daqueles discípulos que não tinham nada para fazer. Passaram a trabalhar de um jeito. Eu acho bonito quando alguém diz no Evangelho: eu estou na corrida, tenho muito o que fazer. E tem. O Evangelho tirou a gente do comodismo do mundo. A Bíblia se refere à nossa vida no mundo como os que dormem na morte. Em Efésios 5 se refere a nós: desperta, ó tu que dormes entre os mortos. Nós já despertamos. E agora a nossa vida entrou numa corrida. Queridos, tanto no mundo quanto no Evangelho, nós vamos ter que correr. Se no mundo você não corre, todo mundo vai te devastar. Mas lamentavelmente a corrida do mundo nunca vai te dar nada. Nunca. Em Salmo 147, versículo 15, Deus afirma para nós categoricamente que Ele envia suas ordens e tem pressa para que essas ordens se cumpram nas nossas vidas. Salmo 147, 15, Ele envia suas ordens à terra, a sua palavra corre velozmente. Tem gente que fala que Deus não tarda e não falha. Acho bonito. Começa a ficar feio quando diz Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda. Quem é lerdo demais é a gente. É a gente. Demoramos demais para tomar uma decisão, demoramos demais para pôr nossa vida em ordem, demoramos demais para servir a Deus, demoramos demais para entregar o dízimo, a oferta, demoramos demais para entrar no discipulado, para a igreja cuidar da gente, nos regenerar em Cristo. Demoramos e no fim temos um lindo provérbio: Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, queridos. Impossível. Aqui diz que a sua palavra corre velozmente. Se ela está andando lenta,
O problema sou eu. Você tem um trajeto na Bíblia de 2 primeiros reis de Israel. Um deles foi ungido e em questão de dias, não foi no dia seguinte, chamado Saul. Deus ungiu Saul e falou: olha, você vai ser o chefe. Olha, Saul voltou para casa e não aconteceu mais nada. Não sei o que o diabo deve ter falado no ouvido de Saul. Você foi ungido, cadê? Estou vendo alguma coisa? Não foi no dia seguinte, mas em questão de dias. Já veio a afronta que colocou Saul para reinar, e foi para ser rei. Deus ungiu a chefe, se tornou rei. Já com Davi, um menino, um bebê, ele ainda é inconsequente. Ele é lindo como menino de Deus, mas ele é sonhador de muita fantasia. É um menino, e Deus tem que preparar. Ele foi ungido a chefe, mas não foi em questão de dias. E esse trajeto na promessa diria que Deus tarda, mas não falha. Deus não tardou na vida de Davi, queridos. Porque depois que Davi abraçou o reino, quem que tira ele mais de lá? Ninguém. Todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia que tiveram uma certa espera, foram grandemente galardoados em anos depois. A história de Jó não deixa a gente se enganar. Um ano de provação infernal para ele se reprogramar em Deus, para ele voltar para suas bases, para ele voltar a reconhecer o poder do soberano e não da astrologia. Mas ele viveu mais tempo na colheita do que antes. Olha, não é? Todos os personagens bíblicos. Então, Abraão demorou 14 anos para ter a promessa, porque ele errou feio. Mas mesmo assim, depois que Deus deu a promessa, com a promessa viveu muito mais anos do que antes. Isso me prova que a palavra de Deus é veloz, o atrasado é a gente. Agora nós temos que entender, queridos, em Mateus 21, versículo 20, eu vou ler coisas rápidas, depois nós vamos ler juntos. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. O Senhor chegou para eles e viu uma figueira que representa a lei, representa um povo que come da lei e não é curado. E ele querendo dizer que a lei acaba aqui mesmo, acabou, chega, agora é a graça. E ele pega essa figueira e diz: olha, você seque e pare de perturbar no caminho. E no dia seguinte já estava sequíssima, impossível. Uma árvore milenar não, centenária. Você tira a água dela completamente, ela vai viver ainda muito tempo até secar daquela forma. Secou no dia seguinte. E eles se admiraram dizendo: como secou depressa. E em seguida o Senhor Jesus falou para eles: então, mas se vocês tiverem fé, vocês vão fazer isto e aquilo. Parece que eles falaram de uma coisa, parece que ele está respondendo outra. Eles estão falando de tempo, de velocidade no relógio, e ele fala de fé. O Senhor não é bobo, não é um bêbado, não é um louco, não anda por 2 vias. Ele sabe qual resposta dar. Ele está dizendo para eles: a fé é pressa. Quantos dizem amém a isso? Ele disse para eles: a fé é pressa. O problema da nossa fé, queridos, ela nem sempre tem tanta pressa assim. Porque, não, minha fé é para amanhã de manhã. Me prove como que você viveu de ontem, de hoje para amanhã de manhã, para eu saber que tua fé realmente é para amanhã de manhã. O ritmo de vida com Deus que nós levamos, que prova para quando nós queremos as promessas. Mas a palavra de Deus associada à nossa fé tem a tendência de ir cada vez mais rápido, e cada vez mais você vai fazer coisas para Deus. Você vai realizar coisas para Deus. E com mais velocidade as coisas vão acontecer na tua vida. Tem gente que vai se empenhar 5 anos para construir uma escada no reino de Deus, e você vai fazer isso num mês. E alguém vai dizer: que diferença de Deus atendendo? Não, Deus não muda.
Acontece que a fé e a vida com Deus está acelerando os meus dias. Está acelerando. Tem coisa que você fazia quando começou no Evangelho. Talvez você começou tendo que pregar 10 vezes para uma alma catar. Hoje você está com uma unção tamanha, metade da frase ela já está citando Jesus. É o que fala em Amós, que vão vir dias que a semente que está sendo plantada, o que está colhendo o fruto já está andando atrás. Isso não tem que acontecer só quando Jesus for voltar. Isso se cumpre na minha vida, na tua. A Bíblia inteira se cumpre com todos nós. Deus tem pressa, queridos. E se nós não estamos correndo, se nós estamos atrapalhando, se nós estamos patinando na nossa fé, nas nossas declarações, quem está perdendo é a gente, quem está perdendo é Deus. Quem está ganhando é esse maldito lá de baixo. A palavra de Deus corre e faz a gente correr, disparar. Amados, no mundo existe uma corrida maldita. Deixa eu ir lendo rapidamente. Em Eclesiastes 1,14 diz que é correr atrás do vento. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. De tudo que você trabalhou lá no mundo, tudo que você angariou, tudo que você lutou, tudo que você sonhou, eu não vou te perguntar se te adiantou de alguma coisa, porque eu já sei a resposta. Você está aqui porque não valeu de nada. Tem gente que, uma vez um senhor de 70 e tal de anos, multimilionário, ele me falou: olha pastor, me convença, porque eu tenho que vir na igreja onde meu filho está vindo aqui. Ele estava espantado que o filho dele, a única coisa que ele não esperou na vida é que o filho viesse crente. E ele falou: me convença. E eu perguntei para ele, para início de conversa, dos vícios, como está a saúde dele, já que ele falou que os vícios faz todos. Perguntei para ele de casamento, ele já estava no terceiro, e ele falou que o terceiro é uma farsa. E quantos anos tem teu filho? Muito jovem ainda, porque era do último casamento, 20 e pouco. Ele já passou de 70. Falei: como que está a vida do teu filho? Meu filho, graças a... Aí tu faz assim o sinal, não tem nada disso. Falei: está vendo? Ele nem começou, já está com a vida arrumada. Você está terminando e olha como a tua vida está. Você ainda vai me perguntar, porque vir aqui durante muitas terças-feiras lá na casa-mãe. Eu saía do meu escritório, quem estava o primeiro sentado ali era ele para ouvir a palavra. Ele percebeu que a vida dele foi correr atrás do vento. Vocês, amados, estão numa corrida, não dá tempo de parar. Não dá tempo de ter saudade do mundo. Não dá tempo de cultivar a besteira que Deus já te libertou. Não dá tempo de brincar de evangelho. Não dá tempo de brincar de ser crente. Não dá tempo de brincar com a sua vida de oração. Hoje eu oro, mas como ontem foi fervorosa a oração, então aí com a força dessa comida, acho que dá para ir a semana inteira. Meu Deus, você ainda está nessa? Não dá tempo de ficar retendo dízimo, oferta e fechando o céu sobre a tua vida financeira. Dízimo e oferta, como sempre é falado aqui antes da pregação, é uma ordem de Deus, não é manipulação de pastor de igreja. Não dá tempo de brincar, de perdoar outros. Não dá tempo. Eu sempre falo, eu nunca tive vergonha nem medo de falar para você até os meus defeitos aqui. Os meus pastores e primogênitos sabem que eu quase ficaria endemoniado. Eu senti o que ia resvalar de uma entidade do inferno no meu braço. Eu, pastor de pastores, caminhada larga no evangelho. Por quê? Porque eu não queria perdoar, estava muito ferido. Tinha recebido muita machadada, tinha tido uma visão. Satanás tinha dito: pega todos os que estão em igreja, que se dizem pastores, que sejam nossos, e aplica tudo nele: traição, machadada, mentira, enganação, difamação, ingratidão, aplica tudo nele. Eu via tudo caindo nas minhas costas. Eu achei a visão parecendo tiro ao alvo. Em menos de 6 meses eu estava arrebentado no emocional. Mantive a pose para você, mas de perdoar, deixa comigo, mexe com o árabe, está louco?
Eu já estava quase ficando endemoniado. Foi quando eu senti um negócio ruim que Deus falou. Falei, Deus, que é isso? Ele falou, você não quer perdoar? Eu tive que correr em casa, dobrar o joelho e perdoar até o Nabucodonosor. Só saí de lá limpinho da Silva. E eu percebi que o evangelho é uma corrida, não dá tempo para brincar não, queridos. Uma vez isso, né, não existia Casa Firme ainda, eu não era pastor. Estou chegando assim no evangelho, já querendo trabalhar, já querendo fazer alguma coisa. E uma irmã me diz, não, eu sou nova no evangelho, eu só tenho 4 anos. Eu quase caí em estresse. Eu estava novo no evangelho, eu pensei, daqui a 14 anos eu ainda vou ser novo no evangelho, então esse evangelho vai me matar. Eu que nasci de alguns dias e poucos centavos, é impossível aguentar isso. Ela já me passou uma ideia que o evangelho é, calma, daqui a 20 anos que a gente vê. Eu descobri que o atrasado é ela. Tem gente que senta em igreja e não entende nada. Nós tem um amado conosco, é você que éramos lá do Automóvel Clube. Ele me lembrou, agora eu me lembrei dele. Quando fiz meu livro, Pai, Filho e Espírito Santo, um deles você conhece. Ele que trabalha com edição, que fez lá no Automóvel Clube para mim o trabalho. Não existia Casa Firme, éramos só do avivamento. Está aí hoje para a gente conversar. Queridos, tinha um lá no automóvel que vinha, não abria a boca. Primeiro a chegar, o último a ir embora. E a Bíblia diz que até que o louco, se ele não fala, é tido por sábio. Eu achava que o Senhor Jesus tinha morrido por todo aquele grupo que ia no automóvel para buscar o avivamento, menos por aquele, porque nem a boca abre, está sempre arrumado, terno, perfumado, barba feita. Então Jesus morreu por nós do lado de cá, esse aí é perfeito. Até que um dia eu descubro que ele entra, sai e não entende nada. E na verdade ele vinha porque a esposa que obrigava ele a levá-la, obrigava ele a buscá-la. E com medo que ela vá casar com um crente, se apaixone por alguém da igreja, coisas da cabeça dele. Ele ia, não entendia nada. E às vezes nós estamos iguais a ele. Deus fala muitas vezes, ele fala em Isaías, em Amós, olha, quem é cego senão como esse que estou enviando, essa que eu estou enviando. Ele fala em Isaías, o jumento conhece seu possuidor. Mas tem povo meu? Tem, não todos, tem alguns que não me conhecem ainda. Queridos, tem gente que nós poderíamos ter crescido 1 ano, e talvez ainda só crescemos 1 mês. Porque não dá. O espírito do comodismo é o que mais atrasa o tempo de Deus na vida de crente sério. Comodismo. Deus fala de um povo numa época, ele diz um pouco para toscanejar, um pouco para... Então fica aí, até que venha de repente tua pobreza e já não tem mais solução. Amados, nós temos que ser um povo não estressado, mas acelerado. Somos rápidos nas manobras. Quando o Senhor Jesus reencontrou Pedro tinha feito o maior pecado de toda a Bíblia. Quem é o homem que mais pecou à luz da Bíblia? Que pelo menos a Bíblia narra o que fez. Pedro. Se há alguém que jamais poderia entrar no céu se não houvesse graça de Deus, era Pedro. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. E o homem que mais recebeu em toda a Bíblia foi Pedro. Imagina você estar do lado do Senhor Jesus em pessoa, 24 horas, e ele falar que todas as chaves do reino dele estão na tua mão, e que para todos os teus discípulos fala-se por parábola, mas para você é tudo às claras, porque você não pode ter dúvida de coisa nenhuma. E para piorar, pelas tuas palavras é julgado. Jesus, meu Senhor, Mestre, nem que todos se traiam, conta comigo. Não, fale pouco, porque você vai me trair 3 vezes daqui a pouco. Aí ele vai lá, trai 3 vezes, aí o galo canta. Enfim, são 9 sintomas medonhos que abraçaram Pedro para negar o Senhor, e fez o maior pecado de toda a Bíblia. E o que eu acho lindo no Evangelho não é só o perdão que está sempre presente, a misericórdia. Diga amém a isso. A misericórdia de Deus está sempre presente. Mas eu acho linda a manobra do Senhor Jesus, não é de um Deus pacato.
Porque ele volta para Pedro para um reencontro. Ele diz: Pedro, vem cá, você me ama? Vamos resolver isso aqui? Vamos. Você me ama? Te amo. Então, podemos retomar? Podemos. Então começou agora. Aplaude a Deus bem forte. Dá glória a Deus bem forte. Ah, pastor, não vou mentir, sabe porque eu ando patinando há 8 meses e 30 anos, porque o pecado, porque tal. Olha, Pedro pecou muito mais que você, em segundos estava de volta. Dá um outro glória a Deus bem forte. E se Deus reenviou Pedro, toda a cobrança de Satanás, porque o Senhor Jesus garantiu para Pedro, em Mateus 16, que Satanás vai estar do lado dele para autenticar o ato. Satanás em pessoa. Ele vai peneirar você, Pedrão. Quando você me negar, o diabo vai estar grudado em você ali, o chefe do inferno. E quando o Senhor em segundos diz: retomada, demos o start, começou, tua vida recomeçou, já vai, sem perda de tempo. Eu imagino como no mundo espiritual deve ter descido machados de juízo e cortado em 1000 pedaços toda a demonologia, a cambada de ratos dos demônios, e tirado Pedro assim ileso, caído uma capa sobre ele, e Pedro já sai como ungido de Deus em segundos. Aplaude a Deus de novo. Essa é a corrida do Evangelho. A corrida do mundo é, como diz em Eclesiastes 2:26, correr atrás do vento para juntar riquezas, porque no fim vai ter que entregar para o povo de Deus mesmo. Vai querer negar a Deus, negar a obra de Deus, negar o cuidado das coisas do reino de Deus, só para ganhar dinheiro. Não estou dizendo que ganhar dinheiro seja pecado. Eu não vou mentir para você não. O lado filantrópico da Eletropaulo não anda tão aflorado assim. Nós pagamos com dinheiro as contas. Mas negar a obra de Deus para ganhar dinheiro, negar a igreja para ganhar dinheiro, sabe o que vai acontecer com você? Você está se colocando do lado daqueles que vão ajuntar para no fim ser obrigado a entregá-lo a um irmão que está servindo a Deus em teu lugar. Correr atrás do vento. A palavra é muito clara. Eu vou estar te mandando o esboço. Você vai pegar vários versículos. Esse culto é convergido na live, 9:30 termina, faltam 20 minutos. Estou de olho no horário daqui, no relógio. Mas você vai ver referências. Eclesiastes 6:9 fala que é correr atrás de cobiça. Diga: não vou correr a corrida da cobiça. Em 2 Reis 5:20, diga comigo: não vou correr atrás do que Deus não tem para mim. Como Geazi fez, diz que ele correu atrás de um prêmio que estava na mão de Naamã, mas esse prêmio era a lepra do rei que estava englobada ali. Ele correu, e o verbo correr está presente. Você não vai correr atrás do que Deus não te deu. Entenda uma coisa: eu não vou me estressar. Eu não vou me estressar. O que Deus tem para mim não me, o que Deus tem para mim, o que eu quero, o que Deus não tem para mim, não me interessa. Paulo foi enfático em 1 Timóteo 6, 7 em diante. 6 do 7 em diante, ele diz assim: tem muita gente aí esquecendo a igreja, reino, princípios do evangelho, só para ganhar dinheiro, e estão caindo em tentação, em laços, estão com a vida arrebentada. Uma vez eu trouxe para Deus um projeto. Quando vê a dificuldade na igreja, quando Ele mandou abrir a igreja, Ele queria que eu passasse muita dificuldade, para eu aprender mesmo, ser um homem, não um moleque mimado, ser pastor macho. Então Ele deixou a igreja, Ele falou: eu vou esganar um pouco. Eu achei que pouco era uma semana. E aí Ele me manda ir para os maiores 2 salões de toda a saúde. Eu estou achando que se Ele mandou é porque Ele vai bancar. Olha a guerra que foi. Eu não sabia que tinha que ser uma conquista. Eu trouxe para Deus um projeto infalível, 3 andares. E eu falei para Deus: eu vou pegar 3 andares, eu vou fazer isto. Eu vou ativar dinheiro, todo esse bairro, todo esse município, como a gota d'água que vai pulverizando, eu vou levar pela grande São Paulo. E o Senhor não precisa se estressar, e eu vou resolver os problemas franceses disso aqui. E ele não falou nada.
E eu achei, ele não está falando, porque ele está sem soluções, então eu vou resolver. E quando eu falo agora, Deus, eu vou partir para a execução. Já vou pôr em prática o plano, porque já está pronto na minha cabeça, está fácil. Aí Deus me fala, abre a palavra. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu nunca tinha lido esse versículo. E justo esse versículo, se você me falar onde ele fica, eu não lembro. E eu abri a palavra e saiu assim, ficarás velho, andarás encurvado, cabelo branco na cabeça. E quando eu li encurvado, eu entendi Deus falando, você vai embarcar num projeto. Você não está entendendo que é a guerra espiritual? Você não entendeu que os demônios que estão perturbando a igreja vão tudo parar nos seus 3 andares lá? Você vai embarcar em quê? O que eu não tenho para você, para te poupar. E naquele dia eu li aquilo, não vou dizer que foi de coração, não vou dizer que foi com felicidade, mas eu falei, Deus, seja feita a tua vontade e não a minha, mas eu continuo irritado. Porque nem sempre obedecer é como o Senhor Jesus falou. Deus fala para 2 filhos, vai, não vou, depois vai. O outro, eu vou e não vai. Quem fez a obra? É quem foi. Tem coisa que você não está com vontade, mas obedece, parabéns para você. 1-0 para você, 0 para o inferno. Só que, quando chegou a hora, os milagres vieram. E tudo se resolveu. Tudo. Nessa pandemia, estamos que reestruturando tudo. Tendo que reestruturar o Brasil inteiro e o mundo inteiro. Mas tudo se resolveu. Por quê? Porque o Senhor me mostrou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, entrar na corrida do reino. E todas as outras coisas, elas correm. Diga comigo, as bênçãos correm. Deus começa em Deuteronômio 28 dizendo, as promessas e as bênçãos vão correr e vão te alcançar, porque elas são mais rápidas que você. Elas vão vir atrás de você que está cuidando das minhas coisas e vão te alcançar, porque tudo é uma corrida. Corra atrás do que é meu, não pare. E as bênçãos vão correr mais rápido que você, vão te agarrar e vão acontecer na tua vida. Aplaude a Deus por isso, aplaude em nome de Jesus. Todo o evangelho começou com uma corrida, todo. Pastor, o que mais se precisa numa corrida? Novo fôlego, restauração. Deus nos dá isso. Isaías 41 ele fala que nós renovamos as forças como águias. Nessa corrida de Deus, Ele não vai deixar ninguém aqui ir para a tumba fria, frustrado. Quando você corre nas coisas de Deus, quando você é diligente para obedecer a Deus, no meio do trajeto, enquanto o milagre ainda não chegou, tem muitos pequenos milagres já reservados para a tua vida. Elias, na corrida de fazer a obra de Deus, veio a ameaça, em 1 Reis 18, veio a ameaça da rainha, vou te matar. Ele já estava estressado, era muito mais forte que ela. Era só ele mandar descer o fogo do céu no palácio, não sobrava nada, nem ela. Mas ele já estava estressado, o diabo aproveitou isso. Diz que ele correu até perder as forças. E falou, Deus, basta, porque não sou melhor que meus pais. O que ele quis dizer? Fazendo tua obra, olha onde eu fui parar. Mas pelo menos, me dê a dignidade de me levar daqui e me levar para o céu. Mas você vê o anjo fazendo algo, e esse mesmo anjo, porque Deus não muda e não faz acepção de pessoas, Ele também está visitando a tua vida, trazendo o pão que veio do céu. Pão de padaria não deixa alguém 40 dias satisfeito sem comer mais nada. É pão do céu. E Ele fala, come, come, come. Quem está na corrida de Deus, mesmo que venham abalos, cai 7 vezes, Deus te levanta. Se está prostrado como Josué, que foi lá, teve uma perda numa cidade. Oh Deus, foi te obedecer, olha a perda, que vergonha, que medo, que horror. E Deus fala, levanta, porque está prostrado, vem aqui, vamos retomar. Diga, há uma restauração para a minha vida. No trajeto. Tem uma linda restauração para você. Deus não deixa os dele caídos. O fim deles em Romanos 10 diz, não vão ficar confundidos. Servir a Cristo você não vai ficar confundida. E aí, vem o refrigério, lá vai, rejuvenesce. Ainda como diz em 2 Coríntios 4,16, que nosso homem exterior envelheça, o nosso interior se renova dia a dia, porque Deus nos dá este poder.
Quando é que você viu na tua vida um homem de 70, 80 e 90 anos de idade ir para a guerra e derrubar 4 reis? Está louco mesmo? Que isso? Que isso? Entre os 70 e 80, antes de Isaac nascer, Gênesis 14, um senhor desse, com 300 e poucos homens, derruba 4 reis com todo o seu regime militar? Como pode? Aparentemente por fora é um velho, por dentro é um turbilhão, é um furacão de Deus que está correndo. Não tem tempo a perder. E o que me chama a atenção em Gênesis 14, na briga de Abraão, que ele não demorou, ele tomou a decisão e já foi. O que me chama a atenção em 1 Samuel 17, é que Davi não demorou. O que darão para o cara que pegar esse bicho louco aí, esse gigante aí que está falando baboseiro? O que vocês dão? Olha, dão isso, aquilo. Então pera, então eu vou para lá. Ele não falou me dá 6 meses, preparação emocional, para me despedir da minha mãe, para eu abraçar o caixão, pedir um que tenha travesseiro, acolchoado. Ele não fez isso. Vamos já, vamos resolver isso agora. Convenceu o rei e já foi para lá, está resolvido. É um Abraão de lado, é o filho de Abraão que é Davi, e o filho de Davi é Jesus, em Mateus 1. Mesma coisa. Você muda a história da humanidade para sempre em 3 aninhos de ministério. E depois você vem me falar que Deus é pacato, demora, mas não falha. Só se você leu isso no gibi do tio Patinhas. Deus não falha e não demora. A trajetória, a leitura do perfil dele em todos esses livros aqui, só vejo pressa. Deus está com pressa com você. Vou repetir, sua palavra corre velozmente. Todo o evangelho começou com uma corrida. Não vou falar mais muita referência porque não tenho tempo, mas vou mandar o estudo. O anjo falou: ide depressa e avisem os discípulos e a Pedro que ele ressuscitou. Ide depressa. E diz que correndo a elas. Depois de Pedro, tudo foi depressa. Depois da ressurreição do Senhor Jesus, tudo foi depressa. O Espírito Santo chega para Felipe e arrebata ele, mas não arrebata para pôr dentro da carruagem do eunuco lá da Etiópia. Arrebata ele a uma distância proposital. O Senhor não erra de endereço. E ele diz: meu papel eu fiz, Felipe. Agora o teu é correr atrás dessa carruagem e resolva lá. E diz que ele está correndo e está ouvindo um cara lendo a voz alta o livro de Isaías. E ele diz: você está entendendo o que você está lendo? E correndo atrás do cara, parece cômica a cena, mas não tem nada de cômico. O reino de Deus não tem rota de colisão, não tem 2 vias de informações, é uma só. É uma corrida. E lá está o homem na corrida do evangelho. Ou é à toa que fala: Deus faz os meus pés como os da corça e me faz correr. Diz que quando Deus manifestou ao povo o poder dele em 1 Reis 19, capítulo 19, ele trouxe chuva do céu e o povo dobrou-se e falou. No 18 falou: só o Deus de Elias é que manda, o resto é tudo imitação. Estamos de volta. No 19, Deus não se contenta, não dá a cena por encerrada. Ele fala: agora falta uma coisa, correr. E diz que Elias correu mais rápido do que os cavalos reais, porque o poder de Deus desceu sobre ele. Davi diz que ele corria como uma corça. Não me pergunte como, isso é poder de Deus. Não são sintomas de um folclore crente, são realidade espiritual. Os anjos estão a um furacão. O avivamento vai ser uma corrida frenética. Nós vamos para todo lado. Quando o avivamento chegou em Atos 2, Estevão lá em Samaria fazendo loucura. Quando vão ouvir, a cidade inteira já está convertida. Deus começou a levantar pessoas. Deus não está brincando com você. Deus não está blefando com você. O Senhor falou mesmo que a corrida do evangelho não pode olhar para trás. Você já viu alguém correr olhando para trás? 1 Coríntios 9, Paulo falou: eu não corro como quem está batendo no ar.
Porque ninguém pode correr olhando para trás. Tem que correr de olho no prêmio, que é a salvação. O Evangelho é uma corrida. Quando alguém me fala, pastor, como você está? Bem, muito ocupado. Muito ocupado. Você está cansado? Estou. E o que fazer? Não há o que fazer. Eu pego tua pastora, quantas vezes já fizemos esse truque velho que não serve para nada? É mais superstição. Não vamos falar de igreja, não vamos falar de evangelho, não vamos falar de demônio, de anjo. Tá bom? Tá bom. Porque nós estamos descansando. Aí eu não sei, dá 5 minutos. Então você viu o testemunho lá da irmã? Vi. Eu também li. E aí quando chega a noite, mas nós não combinamos que a gente veio para descansar? Combinamos. Aí dorme. Nossa, eu sonhei. O que você acha que é isso? Eu já não caio nessa. Eu falei que eu descansava uns dias. Fiz a arte. Respondi mais de 2.000 WhatsApps. Não tem um de vocês que procurou, que levou meia hora para eu responder. Voltei estressado. Tua pastora aí. Estou cansado. Mas você não foi descansar? Foi. Eu sabia que não dava para misturar religião com descanso. Isso é que nós somos. Pastor, mas você está bem? Estou ótimo. Pretende mudar de vida? Não. Você vai pedir desemprego? Não. E como vai ficar? Vai ficar melhor. Porque estou pedindo para Deus que eu vou fazer muito mais do que agora. É isso mesmo. No mundo, tudo encaminha para a aposentadoria. Eu vi um que me marcou na minha vida. Ele tem 50 anos de idade, ele fala como 90. Porque ele entendeu que ele trabalhou a vida inteira e tem direito a se aposentar. E ele fica tagarelando igual a um aposentado que já a vida dele acabou. Com 50 aninhos. E fica, e tal, e fala de aposentadoria, porque não sei o que é aposentadoria, conta já de aposentado. Eu falei, meu Deus. No Evangelho é ao contrário, porque o cara tem 70 anos, ele está orando a Deus por promessas maiores, para ele fazer muito mais, mas às vezes a promessa só vai chegar aos 84, então ele aos 84 pretende fazer muito mais do que está fazendo aos 70, aplaude a Deus por isso. É uma corrida, sua vida é uma corrida, não tem outra versão para isso. Em Hebreus 11:39, ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Do que a Bíblia fala aqui? Em João 4:38, o Senhor Jesus falou, vos enviei a trabalhar onde não plantaram, outros plantaram, vocês estão colhendo. Você sabia que Deus permitiu uma geração de homens de Deus correrem muito pelo Evangelho e falou, o único galardão que eu vou dar para vocês vai ser o céu escancarado. Oh Deus, mas e na terra? Na terra deixa para o povo em Cristo, eles vão colher o seu trabalho. Sabe, eu vou terminando nessa frase aqui. É muito ruim quando não sabemos herdar as coisas. Às vezes tem aquele senhor que você acha que um empregado até faz as coisas mais corriqueiras ali, e ele é o fundador. O maior supermercado dos Estados Unidos é assim. O dono, o fundador é um senhor, carrega a caixa o dia inteiro. O que ele começou fazendo numa lojinha de nada, que foi virando um hipermercado mundial, tem aqui o Walmart, ele trabalha até hoje. Eu não conheço os filhos dele, mas é triste quando vem a herança e os filhos não se comprometem, não tem a corrida frenética naquilo, não sabem o valor do que herdaram, e a coisa começa a fragmentar-se. E no Evangelho parece que acontece a mesma coisa. Pastor, você só está falando daqueles lá antes de 2000 anos atrás. Estou falando de hoje, dos pastores. Eles oram, eles jejuam, eles vão, lutam para te entregar. Aí você recebe uma herança, em vez de correr com ela, não, eu oro um pouquinho, toma cachaça, mas só um pouquinho para não cair os dentes, desculpe para não ofender a Deus, e sempre um pouquinho. E aí a herança não passa, só reconhece a herança quem trabalhou por ela.
O Evangelho é embasado em herança, queridos. Quantos creem que nós somos co-herdeiros de Cristo? Se Cristo mudou o mundo em 3 anos, por que eu tenho que mudar o mundo em 230? Se Ele falou que eu vou andar num poder maior do que Ele andou, Ele me autorizou para isso. Se Ele falou, não olhe para mim com cara de pobre, eu me fiz pobre para você ser rico, e não estou falando só de dinheiro. Porque o Senhor curava, libertava, mas não tinha muitos filhos espirituais. E dizia, mas você vai ter muito mais filhos do que eu. Tudo que eu estou plantando é para você colher. O Senhor morre sem família para te dar a família perfeita. Morre sem um tostão no bolso para te dar o melhor desta terra. Tudo que você tem da herança, e agora de verdade eu estou terminando aqui. Tudo que você tem da herança tem muito valor, porque ele não foi conquistado por bondade de um homem que ficou com dó de você e te deu. Foi conquistado por derramamento de um sangue divino imaculado na cruz do Calvário. Até o alfinete que você tem. Essa semana eu tive que dizer para uma filha muito preciosa espiritual. Eu falei para ela, você precisa entender, os que menos recebem dos bons, não estou falando de gente que está brincando de igreja, dos bons no reino de Deus, os que menos recebem são os que não sabem dar valor e ficam dando para todo mundo. O dom que Deus te deu, que mais ou menos só consegue curar a dor de cabeça e tem que ser muito levinha, não menospreze. Esse donzinho que só cura mais ou menos uma dorzinha muito suavezinha, só consegue curar isso, foi conquistado na cruz do Calvário a preço do imaculado sangue divino de Jesus Cristo. Mas esse donzinho, ele pretende aumentar algo que tem mais, se dará. Se Deus te deu esse donzinho e você correu com ele, esse dom vai aumentar na tua vida. Por quê? Porque na tua corrida mais anjo vai vir, vai grudar em você. E você continua correndo com esse dom. E os anjos estão vendo que você está na ativa. Vem mais anjo, agora são 3. E você está orando, está ministrando. Daqui a pouco vem 4 anjo e você continua correndo. Daqui a pouco você deu mais uma manobra, vem o 5º. Daqui a pouco daqui você faz uma oração por satélite, a oração vai por celular, cai, o paralítico levanta, cego vê, quem ouviu vai ser liberto pelo sangue de Jesus. Vai aumentando, porque tudo que você tem, até a roupa que talvez está, o sapato que por enquanto está rasgado, esse foi conquistado na cruz do Calvário. Tudo que você tem é precioso. Pastor, me arrume um versículo bíblico que prove isso. Nem um fio do cabelo cai da vossa cabeça, sem que o Pai permita, porque até esse fio de cabelo que você tem é precioso demais. Foi lá na cruz do Calvário que foi comprado. Dá glória a Deus bem forte. Por isso que para Deus tem pressa para restaurar a tua família, porque tua família é preciosa demais. Deus tem pressa de restaurar a tua saúde, porque tua saúde é preciosa demais. Deus tem pressa em te levantar, porque teu chamado é precioso demais. Deus tem pressa em restaurar você, porque você é precioso e preciosa demais. Aplaude forte o teu Deus, aplaude em nome de Jesus. Semana que vem, se Deus permitir e achar que é isso, eu vou dar continuidade, porque tem muita coisa aqui por escrito que não deu tempo. Fica comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma estacionei, se por incredulidade, de alguma forma, parei a tua obra na minha vida, impediu o teu agir, eu peço perdão, mediante a tua palavra, hoje eu retomo, eu creio em ti. Diga para ele, eu estou de volta, como soldado de Cristo, como atleta do Evangelho, eu estou de volta, para receber a minha unção
e correr com ela. Diga para ele: eu tomei a decisão de correr ao lado do Senhor, crer nas promessas, viver a tua palavra, caminhar contigo, sem mais atrasos, em todas as minhas decisões, caminhar contigo toda a minha vida. Põe a mão na tua própria cabeça, diga: eu creio no poder de Deus. Eu sou livre de todas as algemas que me impediam. Eu sou livre, pronto para correr. Eu recebo agora a unção de rejuvenescimento para correr ao lado dos santos anjos e ao lado de Cristo. Queridos, como o Senhor Jesus fez com Pedro, Ele está fazendo com algumas pessoas aqui. Põe a mão no coração, diga: acabei de ser restaurado ou restaurada completamente. Diga isso: já estou de volta. A página virou. A partir de hoje, vivo novas promessas, novas conquistas, nova história com Deus. O último gesto: estender a mão na direção da tua casa. Abre as mãos em volta dos teus. Abre as mãos aqui figurando a sua família. Diga: eu e a minha família não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico. Nós não vamos parar no tempo. Nosso fim não será de calamidade, mas será glorioso em Deus, de muitas obras para Deus, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do amado Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todo sempre. Amém e amém.